Hoje vamos falar sobre choque vibracional. Olá pessoal, meu nome é Felipe Brasil, eu sou dirigente do Templo Espiritualista Aruanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. Você sabe o que é choque vibracional? Já ouviu falar? O que acontece? Quando a gente pensa no choque, é uma descarga elétrica que eu vou estar recebendo de algum condutor, né? De uma tomada, de um raio, eu posso receber um choque de N maneiras. Quem muitas vezes não se aproximou de um objeto e sentiu aquela vibração, aquele incômodo que recuou. Quando você tem, dentro da minha experiência como dirigente espiritual, quando por vezes um médium novo chega uma corrente, e ele simplesmente chegou e a gente coloca ele na corrente, pode ser que esse médium receba um choque vibracional. São muitas energias. Cada médium num trabalho espiritual, ele é um elo de uma corrente, ele é uma vibração. E aí, quando eu pego uma pessoa e diluo no meio de 10, esse impacto não é tão grande para a corrente, mas pode ser um impacto para o indivíduo. Então, dessa maneira, para que não haja um choque vibracional, a orientação que eu tenho da espiritualidade que eu sirvo é que essa pessoa fique em tratamento na assistência. E aí cada casa vai definir um tempo. Geralmente aqui na nossa casa é durante um ano. A pessoa fica na assistência, vai estudando, vai passando pelas entidades, tomando passe, sessão de cura, ela vai se adequando vibratoriamente. É um período que nós chamamos de calibração entre a banda daquele médium e a banda da casa. As polaridades, os polos magnéticos e vibratórios. Quando eu coloco aquela pessoa na corrente, faço uma limpeza, um descarrego, o objetivo é que ela sinta o menor impacto possível. Quando às vezes eu já pego 5 pessoas, e isso às vezes acontece aqui no TEA, eu vou colocando médiuns gradativamente na corrente. Os alunos fazem o estudo e após o estudo começam a ingressar em grupos de 5 por mês. Nós sentimos a corrente. Na corrente, muitas vezes, o impacto. Os médiuns, por vezes mais experimentados, vão notar que como a energia pode estar. Se aquela pessoa tiver ainda um desequilíbrio não aparente aos meus olhos, mas aparentemente na espiritualidade, a corrente de médiuns vai sentir. Quando eu pego um médium, por exemplo, que ele não faz o resguardo energético, ele sofre um choque pela corrente, porque ele não fez a preparação dele adequada para o trabalho espiritual. Eu já tive vivências no terreiro de seu Sete Flechas chegar para filhos e falar, né, assim, eu fazia ideia, olha, você não fez o resguardo, o resguardo, o preceito como necessário. E aí o médium, abre aspas, fica passando mal. Né? E aí é uma escolha dele, na minha opinião, de passar mal. Se ele não fez, uma coisa é ele ter esquecido algo. Outra coisa ele falou assim, palhaçada, para que eu vou fazer resguardo? Eu vou transar hoje, que é dia de sessão, eu vou ter uma relação sexual. Não é que o sexo seja algo sujo ou púdico, mas há esse choque vibracional. Ou médios que não tomam banho de descarrego, médios que não estão com a vela do anjo da guarda firmada, geralmente é um choque. Geralmente vai gerando uma carga para um lado ou para o outro. E o esgarçamento, né, a força feita nessa corrente à medida que ela é puxada, se não estiver bem firme, estoura a corrente. Da mesma forma, quem nunca viu um reboque, está carregando um carro e às vezes estourar a corrente ali. Então, existem várias formas de pensarmos. Um outro adendo que eu penso no choque vibracional são médiuns que muitas vezes, às vezes, vêm para a corrente alcoolizados. Uma coisa é o médium ter a doença do alcoolismo, e a outra coisa é o médium com aquela vibração de bebida. Eu já vi isso acontecer, nunca passei enquanto dirigente, mas já vi em outras correntes isso se passar, e é preocupante. Outro fator que gera um impacto na corrente, em algumas situações, é médium usuário de alguma substância, como maconha,
cocaína, por mais que eu, enquanto dirigente, diga que não se deva fazer, não é adequado e posso elencar N consequências espirituais, mas aquilo que a pessoa faz no dia a dia dela, tá entre a consciência dela e o seu travesseiro. Aos meus olhos, os meus filhos me enganam, mas aos olhos da espiritualidade, ninguém engana. E isso cada um vai ser cobrado. Então, eu já vi médiuns, horas por bebida, horas por não cumprimento de resguardo, horas por uso de maconha, de cocaína, de alguma substância, ter êxtase, ayahuasca, terem efeitos colaterais da corrente, porque a energia não se adequa. E aí, por fim, se pensarmos que já fomos visitar algumas casas e que aquela casa funciona super bem e que você sente o impacto daquela corrente, uma força diferente, e aí seu organismo ainda não está preparado. Por isso que na nossa casa eu não coloco qualquer pessoa dentro da corrente. Desde um aspirante, ele depois que ele estuda, ele passa alguns meses auxiliando na corrente para depois ser iniciado. Nenhuma pessoa que está na assistência incorpora, eu coloco para dentro. Eu peço para desincorporar. E as pessoas às vezes não entendem isso. Um dos motivos é o choque vibracional. Então eu deixo essa reflexão no dia de hoje. Peço que comentem, que marquem os amigos, compartilhem, se inscrevam no canal e deixem suas sugestões. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.